Baby Doge pode estourar muito, até mesmo antes de ser listada na Binance. Então acompanhe esse vídeo até o final, porque eu garanto que vai valer super a pena. Fala meu futuro milionário, tudo bom com você? Prazer, eu sou Adrian Rosa, eu sou trader e investidor de criptomoedas e você está no canal Pensou Lucrou. E seguinte, eu só queria retratar antes de começar o vídeo, falar aqui que nesse vídeo que eu postei ontem à noite, algumas pessoas estavam falando que a notícia estava velha e tal, sobre aquele comunicado da Binance, tá? Pessoal, o intuito do vídeo não foi apenas trazer isso, e sim a minha opinião sobre o que a Binance falou, tá bom? Só lembrando que eu estava de viagem, então eu não pude estar acompanhando muito esses dias como estava, tá? Eu cheguei ontem. Então, era já uma notícia que eu já tinha visto, mas eu gostaria de comentar por cima. Então, se você não assistiu, assiste lá porque tá bem legal. Eu não falei apenas do comunicado da Binance em si, mas sim dei minha opinião sobre o que pode acontecer, quando ela pode ser listada em minha opinião, e também fiz aqui uma análise gráfica muito interessante, achando os melhores pontos de compra, tá bom? Então, se você tá achando que aquilo ali é só aquela notícia, não, fica tranquilo. Eu vi muitas pessoas ali criticando, mas antes de criticar, assiste o vídeo, tá bom? Bom, aqui eu fiz um mapa mental para saber mais ou menos o que a Baby Doge teria que fazer para estourar bem antes de ser listada na Binance. É claro que a gente sabe que a Binance já tá de olho na Baby Doge, isso a gente não pode negar. A qualquer momento também a Binance pode estar listando, né? Só que eles não podem passar uma data exata. Então eu fiz aqui um planejamento em que a Baby Doge pode estourar muito mais, até mesmo sem ser listada na Binance, tá bom? Somente falando de outras corretoras. Então a primeira coisa que a gente sabe que teria que fazer é a queima de tokens. Ainda a quantidade de circulação de moedas que tem aqui da Baby Doge é muita. Então a equipe da Baby Doge e até mesmo a comunidade vão ter que fazer muitos eventos de queima para que o supply circulante da moeda dê uma diminuída. Porque como a gente sabe, moedas memes como Dogecoin, Shiba, Baby Doge e entre outras contém uma quantidade enorme de moedas em circulação, o que acaba consequentemente fazendo ela ser mais barata, né? Até algumas pessoas perguntam por que o preço dela tem vários zeros. Por conta do supply que é gigantesco. Então o primeiro evento que teria que fazer é uma baita queima de tokens para que ela possa ter um pouco mais de visibilidade e a comunidade ver que sim tá tendo interação, né? E o outro passo também seria ser listada nessas grandes corretoras como Huobi, KuCoin, Kraken, Crypto.com e a FTX, tá? Porque no momento, se a gente for ver aqui no CoinMarketCap, a Baby Doge não está listada assim em grandes corretoras. A corretora maior que ela está aqui é a Gate.io, a Uniswap, a Poloniex e a OKX e a Pancake, né? Assim, as outras, pode ser que alguém fale, ah não, mas ela é boa. Pessoal, não tô falando se ela é boa ou não, eu tô falando do tamanho, tá? Se a gente for comparar, por exemplo, as principais corretoras do mercado hoje, disparado é a Binance, a Coinbase, a FTX, a Kraken, a KuCoin, a Huobi, né? A Gate.io, que no caso a Baby Doge já está listada, a Binance dos Estados Unidos e a Crypto.com, tá? Então se a gente for falar assim de grandes corretoras, claro que a gente não pode fazer isso, mas se a gente for comparar aqui, por exemplo, a Baby Doge com a Shiba, a gente vai perceber que ela já está listada na Binance, Coinbase, Huobi, Binance dos Estados Unidos, Gate.io, KuCoin, BitNex, Coinbase, FTX e diversas outras corretoras, tá? Ó, a lista é enorme. Então, por isso que eu acho que a Baby Doge tem um grande potencial, porque ela não chegou ainda nas grandes corretoras. A gente só tá falando assim, ah, ela pode ser listada na Binance e tal, pode ser listada, mas a gente esquece que essas outras corretoras também vão dar uma visibilidade enorme para Baby Doge. Seria bacana ela ser listada, por exemplo, na Huobi primeiro, na KuCoin, na Kraken, antes de ser listada na Binance e até mesmo na Coinbase, que a gente sabe que ser listado na Coinbase não é uma tarefa fácil para um token ou uma criptomoeda. Ele tem que ser muito promissor ou tem que ter uma comunidade muito forte para assim conseguir entrar nelas, né? Nessas duas, para falar a verdade. Então o primeiro passo que eu acredito que a Baby Doge teria que fazer: queima de tokens, ser listada em pelo menos 3 dessas 5 aqui corretoras que eu falei para vocês. Se for listada em algumas outras menores, tranquilo, como a CoinDCX, a CX, a Kuna, qualquer outra aí, tá? Não tem problema. O importante é ela ser listada em várias corretoras
para assim estar aumentando o hype da moeda e também a comunidade, tá? Porque vai ficar mais acessível, porque algumas pessoas não têm conta, por exemplo, em Binance, em Coinbase, mas tem conta nessas corretoras menores, né? Porque acham que as taxas são mais em conta ou alguma outra vantagem. E além disso, é claro, seria um passo bem interessante aí para Baby Doge ser comentada pelo Elon Musk ou por alguma celebridade, um cara muito forte no Twitter, tá? Isso daí, é claro, a gente sabe que vai ser fundamental. Como a gente viu ali, um post do Elon Musk fez a Shiba explodir absurdamente. Então, e outra coisa também seria interessante, uma baleia, né? Uma baleia muito forte no mercado financeiro, ver e apostar na Baby Doge, para assim o preço dela explodir de fato. Porque se a gente for ver aqui, pessoal, o topo dela, histórico dela aqui, da Baby Doge, bateu aqui no dia 17 de janeiro. Então tá no 62,87. Para ela cortar um zero, não falta tanto assim. Falta cerca de 57%, ó, para tá atingindo. E para tá aí cortando mais um zero, vai ser uma tarefa bem mais fácil se alguma dessas coisas acontecerem de fato, que eu falei para vocês, tá bom? Então às vezes a gente fica só preso na Binance, mas a gente esquece que as outras corretoras também fazem o preço de um ativo explodir absurdamente. Isso a gente pôde ver com a Shiba, pôde ver com a TVK, com a FTM e diversas outras criptomoedas que foram listadas em corretoras menores e mesmo assim explodiram absurdamente, tá? Então isso seria um passo bem interessante para a moeda, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e fui!